para, na sequência, vocês não terem problema para resolver os exercícios, tá bom? Gravando oficialmente a aula, essa aula vai estar disponível no AVA, tá? Hoje ainda. Então, se vocês tiverem algum conhecido que por acaso perca a aula de hoje, poderá acessar no AVA e acessar essas aulas integralmente, tá? Apesar da minha voz, tá bom? Então, repetindo, o meu nome é Josenildo Fernando, tá? Vocês podem me chamar aí de Josenildo, tá? O professor Josenildo, da forma como acharem melhor, tá? Para que a gente possa desenvolver essas atividades da melhor forma possível. Qual o conteúdo programático que está previsto para trabalharmos nesses dias, tá? Então, vamos trabalhar a parte de operações fundamentais, razão e proporção, que é o tema da aula de hoje, tá? Vamos trabalhar sobre isso hoje. Porcentagem, regra de três simples, potenciação e radiciação, sistema métrico decimal linear, conversão de unidades, geometria básica, perímetro, cálculo de área, cálculo de volume, estatística, coletas de dados, amostragem, gráficos, cálculo de desvio padrão, média aritmética e média ponderada. Obviamente, isso é tudo revisão para vocês, né? Vocês sabem tudo isso de cor e salteado, não é não? Professor, o negócio aqui tá rindo. Por quê? Porque chegando até... eu tenho pouca memória sobre isso. Faz muito tempo que eu não pratico até. Eu acho que a prática é que deixa a gente ficar mais próximo da perfeição, né? Com mas certeza. É isso, eu vou ter certa dificuldade, mas a gente tá aqui para isso mesmo. Vamos embora. E eu estou aqui para ajudar você a vencer esse obstáculo, tá certo? Sem problema. Eu sempre gosto, antes de começar a aula, pessoal, de conhecer um pouquinho os meus alunos. Se vocês se sentirem à vontade de se apresentar, dizerem o nome, dizerem o que vocês fazem hoje, tá? E principalmente o que levou vocês a entrarem nesse curso de mecânica. Vocês poderiam me dar a graça da palavra de vocês um pouquinho? Fiquem à vontade. Bom, professor, eu que sou falante mesmo, eu vou começar. Pelo menos encorajo os outros. Perfeito. Bom, meu nome é Marcos Graff, como vocês leram aí. Graff é meu sobrenome mesmo. Atualmente, eu trabalho com arte, eu sou artista, eu sou músico, cantor, compositor. E venho tendo muita dificuldade, principalmente por causa da pandemia, na questão de ganhar grana, de conseguir fazer dinheiro, né, de se sustentar. Fecharam bar, fecharam tudo, a gente que vive da arte, a gente está sofrendo bastante. Todo mundo está sofrendo com essa pandemia, mas eu acredito que para a gente tem uma certa dificuldade além, por questão de ser lugares, da gente trabalhar em lugares onde é sempre com aglomeração, né? E é isso. O porquê eu procurei o Senai por uma oportunidade, há muitos anos já que eu não estudo, né? Terminei o ensino médio e não me interessei em fazer faculdade, um curso técnico, alguma coisa, enveredei para o lado da música, e está tudo dando certo, graças a Deus. Só que eu preciso ter realmente uma outra vertente que me dê uma sustentabilidade, né? Que me dê grana todo mês, que eu tenha um emprego, tá entendendo? E aquele negócio, para mim não dá mais estar trabalhando negócio de venda, de shopping, apesar de que eu adoro trabalhar com comércio, mas é grana pouca e muito trabalho, saca? Então, sei sim, é bem Marcos. por aí. É bem por aí. E o Senai foi pela referência mesmo. O Senai é potência. Vamos embora, que é isso aí. Passar para o próximo. Ok, Marcos. Cristiano, quer falar alguma coisa? Você que está aí olhando aí com a câmera ativa. Quer falar alguma coisa? Primeiramente, bom dia a todos aí. Bom dia. Meu nome é Cristiano Cavalcante. Eu escolhi porque eu trabalho já na área, né? De manutenção, lá na Tramontina, e procuro me profissionalizar melhor, né? Para pegar o diploma aí, para melhorar mais ainda meu currículo. Com certeza. Trabalhando na Tramontina ali na Várzea, é? É.
Perfeito. Tem um amigo meu que estou tentando lembrar o nome dele agora, não me veio, mas ele é engenheiro lá na Tramontina há um bom tempo. Esqueci, é um baixinho de cabelo preto, mas o nome dele não me veio à cabeça aqui, não. Mas eu conheço algumas pessoas ali. Inclusive, já prestei um serviço lá há muito tempo, acho que há mais de 10 anos atrás, nos equipamentos que estavam queimando lá nas injetoras, e eu projetei um circuito separado para evitar a queima dos equipamentos. Esse ainda está lá, né? Porque foram colocados uns carrinhos do lado que alimentam a máquina. É isso mesmo. Pronto, aquele carrinho ali foi eu projetei e instalei ali na máquina. A gente separou os circuitos, fez tudo direitinho ali, para evitar a queima dos equipamentos. Obrigado, Cristiano. Tudo bom. Alguém mais gostaria de falar? Daniel, que está aí com... Opa, Dioclésio, Bom dia, fique à né? vontade. Bom dia, né? Sou Dioclésio. Tenho 25 anos, trabalho aí com o meu colega Cristiano e Clemilson lá na Tramontina. E uma coisa que Maravilha. me incentivou a fazer o curso foi o incentivo do pessoal, né? Que a maioria tem o curso de mecânica e me incentivaram a escolher o Senai para me formar nessa área. E Perfeito. como eu tenho bons exemplos lá, eu preferi entrar no Senai Ótimo. e esse curso. Perfeito, Dioclésio. Perfeito. Importante. Já trabalha na área e agora vai se especializar. Perfeito. A gente está aqui para isso. Verdade. Bom, E só assim eu tenho uma profissão, né? Com certeza. Com certeza. Importante. Pode falar, meu jovem. Cleimson, pode falar, tá? Se quiser. O Cristiano e Dioclésio, Cleimson. Trabalho na Tramontina com Claudino. Trabalho na Tramontina com Dioclésio e Cristiano. Eu me interessei em fazer o curso, que já fazia tempo que eu queria fazer um curso técnico. Aí, por influência do meu irmão, que já é mecânico lá também, aí eu optei pela mecânica. Ótimo. Perfeito. Muito bom. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria de falar, vocês estão me escutando aí? Estou sim, Hugo. Pode falar. Maravilha. Bom, primeiramente, bom dia a todos aí, né? Gostaria de dizer que é um prazer estar voltando a estudar. Na verdade, faz mais ou menos um ano e meio que eu venho tentando. Meu objetivo é ser engenheiro mecânico, mas com essa questão do preço, né, do valor do curso, eu não consegui. E aí eu optei pelo curso técnico, que é mais barato e a possibilidade de entrar mais rápido no mercado de trabalho, né? Perfeito. E é isso, vou começar o curso e o objetivo realmente é tentar engenharia. Ok, Hugo. Perfeito. Hugo, você Eu falou espero que eu nessa... chegue lá, né? Chega sim, com certeza. Obrigado. Você vai dar um passo de cada vez. Hugo, eu digo para você o seguinte, quem faz um curso técnico e depois faz um curso de engenharia, faz um curso de engenharia com melhor rendimento, tá? Porque você já vai entrar na graduação conhecendo melhor a área e até, digamos assim, até os macetes, tá? Porque, assim, como na faculdade você vai mergulhar na estrutura teórica dos elementos, né? Os materiais, ferramentais e cálculos também, né? Porque o engenheiro, ele trabalha com dimensionamento de estruturas, supervisão de manutenção. Então, assim, quem faz um curso técnico, ele tem digamos assim, os pés mais fincados no chão quando entra na engenharia. Eu até acho curioso, aí o Marcos aí ele pode me complementar, é que dos cursos superiores, quem vai fazer música já precisa entrar no curso superior de música sabendo de tocar um instrumento. Se não souber tocar um instrumento, ele não entra no curso superior de música. Enquanto que, para fazer engenharia,
Enquanto para fazer engenharia elétrica, engenharia mecânica, você entra zerado, né? Eu não sei, né, como é que se poderia dosar isso, mas, assim, eu fiz técnico, né? Eu fiz técnico na Escola Técnica Federal de Pernambuco, hoje chamada IFPE, e depois eu fiz o curso superior. Então, assim, para mim foi uma trajetória bem interessante, porque eu já trabalhava na área, na verdade, trabalhava no Senai já como docente, já como professor, e depois entrei para fazer engenharia. Então, assim, me deu uma base muito sólida para fazer engenharia com mais tranquilidade, entendeu? Mas, com certeza, se é o seu sonho, se é o seu objetivo, termine o curso técnico e gradativamente entre aí no curso superior. Eu recomendo, né, uma recomendação, que você, havendo condições de se dedicar aos estudos, foque numa universidade que você não precise pagar. Então, você pode procurar o IF, que tem hoje curso de mecânica, a UFPE, que também tem curso de engenharia mecânica, e a UPE, que também tem curso de mecânica, tá? Só que tem que estudar um pouquinho para passar nos processos seletivos para ingressar nas salas de aula. Então, assim, você gasta um pouco mais de neurônios, digamos assim, mas você consegue fazer um curso de boa qualidade sem desembolsar dinheiro. O curso não é gratuito, né? Nenhum curso ofertado na rede pública estadual é gratuito, mas ele é bem pago pelos nossos impostos, né? A gente precisa ter essa visão. A gente não tem nada de graça, é tudo bem pago pelos nossos impostos. E aí você precisa, e aí mais, já que está pago, né? Usufrua. Agora só soe a camisa, gaste muitas horas estudando e você chegar, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? E só para constar, professor, na observação que tu fez de música, eu reprovei 3 vezes no Conservatório Pernambucano, mesmo já sendo músico profissional e sabendo tocar e me apresentando, mas eu reprovei por não saber ler a partitura. A partitura seria o quê? A base, que no caso, voltando para essa parte da engenharia, seria o quê? As partes elementais, todo o processo de início, a teoria. Se você não souber, você realmente não participa. Perfeito, perfeito. Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa? Opa, eu aqui. À vontade. Bom dia. Fala. Bom dia. Meu nome é Malcolm Miguel. Malcolm, é Malcolm mesmo, né? Beleza. É diferente o meu nome. Uhum. Eu tenho 18 anos e sou estudante. Terminei agora a escola. Então tá. Esses assuntos aqui tá tudo afiado na sua cabeça. Tá fresquinho demais. Tá perfeito. Tranquilo. Temos uma representante do sexo... Já sei que eu vou aperrear fora da aula para me ensinar as coisas. Perfeito. Temos uma representante aí do sexo feminino, Ana Paula. Você gostaria de falar, Ana Paula? Acho que ela fugiu. Ela viu que eu ia falar, ela saiu, eu acho. Perfeito. Fiquem à vontade. Vamos começar, então, tá certo? Caso não tenha mais ninguém que queira falar, a gente começa. Estamos aqui gravando. Diga, Daniel. Bom dia a todos. Meu nome é Daniel e sou estudante em relação a essa área. Já fiz o curso de mecânica automotiva. Gosto muito dessa área, sou muito curioso. De vez em quando saio para fazer serviço em relação ao meu tio, que trabalha com mecânica de trator, ele. Aí me indicou para essa área do Senai. E é isso, aí estou estudando e correndo atrás, hein? Ingressar nessa profissão. Eu gosto muito. Perfeito. Ok. Eu creio que vocês devem fazer o curso técnico de mecânica industrial, que deve falar alguma coisa de automotiva, mas eu acho que fala pouco, tá? Mas são elementos que se complementam, tá? Que se complementam. E essa área que você falou aí de manutenção de motores diesel é uma área muito carente de profissionais, tá? E vale a pena você investir aí, vá somando aí nos cursos que você com certeza vai ter uma carreira brilhante pela frente, tá bom? Obrigado. Vamos nós. Vamos embora. Senhores, a parte inicial do curso, que a gente vai ter agora, nós vamos tratar sobre operações fundamentais, tá? Eu começo aqui uma frase que eu sempre digo: aprenda hoje, tá? Assim você estará preparado para o amanhã, tá?
Muitas vezes, pessoal, a gente começa a estudar um assunto e aí começa a perguntar, eu uso isso aonde? Como é que eu uso isso? Como é que eu uso aquilo? Tá? Assim, à medida do possível, eu vou tentar responder essas perguntas, tá? Mas, muitas vezes, pessoal, a gente utiliza os conhecimentos básicos de forma intuitiva, tá? De forma intuitiva, tá? Então, por exemplo, a gente vai ver aqui, vai falar um pouquinho hoje de razão e proporção, e é algo que nós usamos, às vezes, de forma tão comum que a gente acaba não vendo o lado matemático. Mas, por exemplo, se alguém gosta de andar de bicicleta, vocês vão observar que a bicicleta, normalmente, você tem um local onde você pedala, né? Tem uma engrenagem lá cheia de dente, onde pega as correntes, e pega lá atrás na catraca. Então, normalmente, existe uma diferença de tamanho, né? Entre a catraca onde você está pedalando e a catraca lá que está na roda traseira. E vocês veem que a diferença, normalmente a roda traseira tem uma catraca pequena, e onde você imprime a força, você tem uma engrenagem maior. Isso permite que você tenha o que a gente chama de ganho mecânico, que é uma razão entre o diâmetro das circunferências, tá, e a força aplicada a elas. E aí, esse é um conceito que a gente usa, como eu já disse, de forma intuitiva, principalmente quando eu tenho uma bicicleta, por exemplo, uma bicicleta de marcha, e eu tenho que trocar a marcha, e eu faço isso de forma intuitiva, mas eu estou usando matemática naquele elemento. Você não está usando, se você não está usando de forma direta, tá? Mas quem projetou aquela tua bicicleta, ele usou bem de forma direta para facilitar a vida da gente no manuseio da bicicleta. Para começar, eu vou falar aqui, pessoal, de um elemento que a gente chama de operações fundamentais, mas vamos falar dos conjuntos dos números naturais, tá? Por que eu estou começando por isso, pessoal? Porque, assim, a matemática, ela tem uma história bem longa, bem comprida, relativa ao uso dos números, tá? E nós temos os números naturais, que estão aí indicados aí numa sequência, né? 0, 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente. E eu coloquei uma pequena imagem aqui, onde temos um pastor e umas ovelhas. E aí, pessoal, vale sempre, eu sempre acho que é interessante a gente conhecer o sentido das coisas, né? Veja, nós usamos um sistema numérico que ele é decimal, tá? E esse sistema é decimal porque, provavelmente, nós temos 10 dedos. Se a raça humana tivesse 5 dedos, ou 3 dedos numa mão, 2 dedos em outra, ou 7 dedos, a gente não trabalharia com uma base decimal. A gente trabalharia com uma base quinta, uma base octal, uma base 8, ou, se tivéssemos 12 dedos, nós trabalharíamos com a base dodecimal ou 16 dedos, hexadecimal. A gente, em princípio, usa uma base decimal. Então, nós, desde criancinha, nós somos formatados a contar 0, 1, 2, 3, 4, até chegar em 9, que seria o 10º número. E onde é que começou essa história? Bom, essa história, pessoal, em princípio, tem várias vertentes, mas uma delas é que o começo da contagem surge com a preocupação dos pastores em saber quantas ovelhas tinham, tá? E aí, como é que era o processo de contagem? Ele tinha uma bolsinha, que não aparece no desenho, uma bolsinha, um saquinho, né? E nesse saquinho ele colocava pedras. Para cada ovelha, uma pedra, tá? As pedras, e aí é interessante também o uso das palavras, tá, pessoal? As pedras, elas têm um outro nome, que é chamado de cálculo, tá? Pedra também é chamado de cálculo. Então, normalmente, quando alguém está com pedra nos rins, alguém diz, você está com cálculo nos rins, tá? Pedra nos rins, cálculo. E aí vejam que a origem do cálculo e a origem da matemática, ela tem a ver com os pastores, no caso aqui, tá? E o registro, a necessidade inicial de contagem, tá? Ou seja, eu precisava contar para saber qual o tamanho do meu rebanho. E essa contagem, em princípio, foram usadas pedras
quando não tinha pedras, o pessoal pegava os bastões e saiu marcando, triscando, uma cabra, ou uma ovelha, 2, 3, e aí ele tinha o registro. Tá? Então, em função disso, se começou a surgir a necessidade da contagem. E, na sequência, né, dessa necessidade de contagem, surgiu também as necessidades de operações matemáticas. Ou seja, se eu tirar uma ovelha, se eu coloco uma ovelha, se eu pego a ovelha, preciso pegar essas ovelhas e dividir para 2 pessoas. Observem que é extremamente importante, pessoal, interessante, que a matemática, ela nasceu da necessidade. Hoje, quando nós estudamos matemática, muitas vezes a gente estuda matemática pensando, né, vamos estudar matemática, e isso gera uma dificuldade no processo de aprendizagem. Por quê? Porque você acaba estudando a matemática pela matemática. Porém, a matemática, ela nasceu de necessidades. Então, voltando aqui ao exemplo das ovelhas, a necessidade primeira foi saber quantas ovelhas o pastor tinha. Depois, o dono daquelas cabras morreu e precisava dividir essas cabras, essas ovelhas, com 2 filhos. Então, como é que era o processo de divisão? Como é que eu divido isso? E assim foram surgindo, as necessidades foram aparecendo e as funções e as ferramentas matemáticas foram surgindo. E as pessoas foram maturando em cima disso aí. Tá? Então, vejam, os números naturais, o que são eles? São basicamente os números positivos, tá? Os números positivos, que iniciam em 0 e seguem até o infinito. Ou seja, eu conto eles indefinidamente. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 1000, 1001, 1002. Então, esses são os números naturais. Tá? Dos números naturais, o que é que a gente precisa compreender no momento? Que esses conceitos, essas propriedades, eu percebo uma dificuldade muito grande, né, dos alunos na hora de resolver problemas. Tá? A falta, né, ou talvez a associação das propriedades dos números naturais com uma condição real que traz dificuldades no uso da matemática. Tá? Então, ó, nas propriedades, nós temos uma primeira propriedade que a gente chama de propriedade associativa, onde eu tenho aqui, ó, A mais B, tá? Mais C, A mais B entre parênteses, mais C, igual a A mais BC entre parênteses. Veja, se eu estiver falando grego, tá? Levantem a mão e digam, professor, não estou entendendo nada, tá? Beleza? Então, fiquem à vontade. Mas vejam, normalmente, as pessoas dizem, mas rapaz, olha, a matemática estava tão boa e alguém inventou de botar letra. Como é que eu somo letra? Como é que eu faço isso? Na verdade, a gente não soma letra, tá? A gente já está utilizando um conceito de equação, tá? Qual é a vantagem de que eu possa utilizar uma letra, ou melhor, usar letras para representar funções matemáticas? Qual é a principal vantagem disso? A gente vai ver isso mais à frente, mas, por exemplo, na hora que eu vou calcular a área de uma figura retangular, por exemplo, eu sei que eu preciso multiplicar um lado pelo outro. Tá? Então, na hora que eu vou precisar representar isso no papel, para tornar isso comum para mais pessoas, eu preciso criar uma forma de popularizar isso. Por quê? Porque se eu botar assim, ó, a área desse quadrado é 2 vezes 4. Não dá muito sentido. Agora, se eu disser, ó, a área do quadrado é o lado L, multiplicado pela base B. Então, você vai dizer, opa, L e B. L é lado, B é base. Então, sem eu pegar o lado e a base e multiplicar, eu tenho uma área. Então, vejam que a letra, na verdade, se você associar com algo palpável, você entende que o uso, né, das letrinhas, o uso da álgebra na resolução dos problemas, ela vai facilitar a compreensão. Então, pegando o exemplo que eu coloquei, o lado vezes a base. L vezes B. Então, o cara olha para isso e diz, opa, a área A é igual ao lado vezes a base. A igual a L vezes B. Então, você precisa dar sentido
ao que a gente está escrevendo. Isso é extremamente importante em todas as áreas do conhecimento. Então, no caso, quando nós usamos aqui um exemplo aqui como A mais B, o A pode ser qualquer número, o B pode ser qualquer número, o C pode ser qualquer número, tá? O que eu estou querendo mostrar aqui é que a ordem com que eu somo uma parcela não vai interferir no resultado final. E aí eu trouxe aqui um exemplo, tá? Um exemplo agora numérico. Então, eu estou dizendo aqui, ó, o A é 2, o B é 3 e o C é 4. Que isso vai ser igual, né? Aí, 2 mais, a parênteses, 3 mais 4. E a gente sabe que 2 mais 3 vai ser 5, mais 4 dá 9, 2 mais 7 também é 9, e o resultado 9 igual a 9. Bom, aí você vai dizer, professor, mas isso é simples demais. E qual é a aplicação prática disso? Veja, eu costumo dizer que a gente normalmente explica, tá, um determinado sistema e a gente usa ele para compreender como é que eu poderia utilizar de forma mais prática. Então, por exemplo, eu uso essa propriedade, pessoal, para fazer, às vezes, operações mentais. Como assim? Alguém chega para vocês e diz assim, ó, eu quero somar 22 mais 35. Aí eu penso, ora, 22 é 20 mais 2. E 35 é 30 mais 5. Tá? Aí o que eu faço? Veja, 22. Se eu for fazer a conta mental, 22 mais 35, eu começo a tentar memorizar como é que eu faço aquela sominha lá. Só que se você pegar esse número e separar, 22 é 20 mais 2. 35 é 30 mais 5. Então, ó, 20, e aí usando essa propriedade, ó, se eu pegar 20 mais 30, eu chego em 50. Opa, 50 é um número mais fácil de eu chegar nesse raciocínio. E 2 mais 5 é 7. Aí eu fico com 50 mais 7. 50 mais 7, 57. Ou seja, eu faço o meu cálculo mental, para mim, é a forma que eu penso, tá? De facilitar a resolução quando eu separo ele em parcelas mais simples, que me facilite realizar o cálculo mental. E observe que, ao realizar esse cálculo mental, eu faço isso porque eu estou usando esta propriedade aqui. Ou seja, eu posso reorganizar as parcelas do jeito que me convier para que eu chegue num resultado mais fácil. Ficou claro para vocês, pessoal, esse alinhamento aí, essa forma de pensar? Gostaria de escutar vocês. Ficou, entendi. Ficou. Inclusive, uso isso bastante. Perfeito. Da maioria dos cálculos que eu faço de cabeça, geralmente eu vou eliminando assim. Ótimo. Pronto. Ok, mas vejam que coisa interessante, né? Que o que eu quero é que vocês associem algo que vocês já praticam com a teoria. Ou seja, você já tem a matemática na cabeça. Você só precisa entender, né, no caso, que essa forma aqui é uma forma de multiplicar esse conhecimento. Então, se você associa algo real com a matemática, você vai ver que você vai navegar nesse cenário de forma muito mais tranquila, tá? Inclusive, tá? A gente vai ver mais à frente, não está no conteúdo, mas eu sempre gosto de trabalhar com os alunos a manipulação de fórmulas, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho da manipulação das fórmulas, jogando variáveis para um lado e para o outro, porque eu vejo que muita gente tem dificuldade com isso, tá? Então, a primeira propriedade, ela já está estabelecida. Vamos para a próxima propriedade. É a comutativa, tá? Que é, digamos assim, praticamente a mesma coisa da outra, né? Só que agora só tenho duas parcelas. Eu tenho a parcela A mais B igual a B mais A. Ou seja, eu estou dizendo para vocês aqui que a ordem com que eu somo os números não vai interferir na minha operação, tá? Então, assim, é interessante essa observação e, de novo, associar com a coisa prática, tá? Tem gente que tem dificuldade, por exemplo, em somar 2 mais 1.000. Quando a gente fala, soma 2 mais 1.000, o cara diz, não, eu vou somar 1.000 mais 2. Pode ser? Pode. Para ele, essa linha de raciocínio fica mais fácil. Então, melhor usar assim, sabendo agora que é uma propriedade, né? Uma propriedade chamada propriedade
comutativa da adição e que ela pode ser usada de forma transparente, de forma bem tranquila. Vamos para a próxima propriedade. O elemento neutro, tá? Vejam, para a gente hoje, o uso do elemento neutro é super tranquilo, tá? O que é o elemento neutro? Para a adição, o elemento neutro é o zero, tá? Ou seja, qualquer número adicionado a zero é o próprio número. Então, se eu fizer 1 ou 5 mais zero, vai dar o próprio 5. De novo, vale um pouco de história, tá, pessoal? Vejam, para a gente que vive nessa era, nessa época, maravilha, tá? Mas, para vocês terem uma ideia, o número zero foi uma polêmica enorme durante séculos, e ele só foi implementado e representado, tá certo? Lá pelos idos do século XVII, tá? Então, vejam que coisa interessante. O que para a gente é natural, número zero. É o número zero, não tem nada. Mas, durante muito tempo, se discutiu sobre a existência desse elemento tão importante, tá? Mas se discutiu muito tempo. Tanto é que você veja, a gente estuda lá nas séries iniciais os algarismos romanos. E nos algarismos romanos você não vê o número zero. Você vê 1, 2, 3, 5, você vê tudo. 100, mas zero não existe. Tá? E aí, o número zero, o que é o número zero? É o elemento neutro da adição. Tá? Ou seja, o que é que significa isso? Significa dizer que se eu somar qualquer número com zero, é ele mesmo. Próximo ponto. A multiplicação. Veja, nós falamos até agora da adição e agora vamos falar da multiplicação. Então, vejam, a associativa, eu tenho 3 termos aí, ó. Eu tenho o A vezes B, entre parênteses, que multiplica C, ou A que multiplica B vezes C. É uma propriedade também dos números naturais. Ou seja, aí a gente chega também na conclusão de que a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Eu posso multiplicar logo um número por outro e depois multiplicar pelo terceiro, ou vice-versa. Isso vai depender da forma como eu irei organizar mentalmente ou organizar no papel. Tá? Eu só preciso fazer esse ajuste para ficar mais claro para mim. Tá? Então, essa é uma propriedade dos números naturais. Aqui eu trouxe um exemplo numérico, onde A é 2, B equivale ao número 3, o C equivale ao número 4. E aí, fazendo o processo, 2 vezes 3, 6, parênteses, 3 vezes 4, 12. 6 vezes 4 é 24, 2 vezes 12, 24. Ok? Então, vejam que, da forma como eu multiplicar, eu chego no mesmo valor. Ok? Eu estou vendo que o Marcos está anotando aí, é sempre bom, né? Anotar é uma forma de memorizar, tá? Mas eu vou disponibilizar esses slides para vocês também, tá? Vou disponibilizar o vídeo e os slides, tá bom? Mas fique à vontade, viu, Marcos? Eu também gosto de escrever. Mais pelo que o senhor disse mesmo. É mais pelo que o senhor disse mesmo. Eu tenho facilidade de decorar as coisas escrevendo. Maravilha, fique à vontade. A comutativa da multiplicação, né? Eu tenho aqui A vezes B igual a B vezes A. Ou seja, é mais uma conclusão de que a ordem dos produtos, né? A ordem da multiplicação não altera o resultado. Então, veja que é mais uma propriedade dos números naturais. Eu posso multiplicar eles em qualquer sequência e eu chego sempre no mesmo resultado. Tá? Não vai haver alteração no resultado. Na multiplicação, aparece um outro elemento neutro. Tá? Ou seja, o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Vejam que o elemento neutro da adição é o 0. O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Por que ele é elemento neutro? Porque quando eu multiplico qualquer número pelo elemento neutro, eu vou chegar ao próprio número. Então, A vezes 1 igual ao número A. Tá? Observem que, muitas vezes, a gente usa esse conceito de forma intuitiva, tá? Mas, de novo, a gente consegue fazer organizações mentais se eu conhecer
esses princípios e começar a praticá-los de forma mais regular. Então, se eu tiver, por exemplo, um produto como esse aqui, se eu souber que dois números, ao serem multiplicados, dá 1, eu organizo, digo, opa, se eu multiplicar isso aqui, dá 1. Então, o resultado vai ser o número que sobra. Tá? Então, você já vai dizendo, opa, se eu usar o elemento neutro aqui, nessa propriedade, ou seja, se A vezes B for 1, o resultado vai ser C. Ou, se B vezes C for 1, o resultado vai ser A. Então, isso é interessante, na hora que você vai olhar um problema, você vai dizer, opa, se eu agrupar isso de determinada forma, eu chego mais rápido na minha solução. Aqui eu coloquei um exemplo, né? Qualquer número, tem 1000 multiplicado por 1, vai ser o próprio número. Aqui, nós temos uma propriedade que é muito importante, tá? E que, na resolução de vários problemas técnicos, nós vamos precisar utilizar. Então, ó, eu tenho o seguinte, eu tenho uma propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, ou seja, eu tenho um número, o número A, que multiplica uma soma B mais C. Eu gosto de chamar a atenção aqui, pessoal, por dois motivos. Primeiro, eu adoro usar isso aqui, ó. Tá? Eu adoro usar isso aqui. Professor, por que o senhor gosta de usar isso aqui? Porque quando eu vou resolver ou vou projetar alguma coisa, eu não vou me deter em gastar tempo, digamos assim, fazendo operações básicas na munheca, tá? Esse é um ponto. Mas eu sempre digo para as pessoas que usar calculadora, ela precisa que você saiba as regras matemáticas. Se você não sabe as regras matemáticas, você pode, usando a calculadora, chegar a valores rápidos e errados. Tá? Por quê? Vejam, nesse exemplo aqui, eu tenho um produto aqui, ó, A, que multiplica B mais C. Tá? Que seria igual a A vezes B mais AC. Ou seja, para que eu possa resolver isso, eu tenho dois caminhos, como mostra aqui. Eu posso somar isso aqui primeiro, tá? Eu vou somar isso primeiro, depois pego essa soma e multiplico pelo número que está aqui na frente. Essa é uma forma, tá? Ou eu posso pegar o número que está aqui, o A que multiplica B, mais o A que multiplica o C. Então, você veja, eu posso resolver os dois caminhos. Desse jeito aqui, da segunda forma, eu tenho A vezes B mais A vezes C. Por que eu associei isso com a calculadora, pessoal? Então, assim, a calculadora, você consegue fazer cálculos muito rápidos, tá? Porém, você precisa entender das regras de matemática para poder usá-la corretamente. Então, por exemplo, às vezes o professor passa um problema e bota exatamente assim, 2 vezes, a parênteses, 4 mais 3. Deixa eu ver se eu coloquei um exemplo aqui. Coloquei. 2 vezes 3 mais 5. Se você vai usar uma calculadora, muitas vezes o cara quer usar isso de forma direta. O cara começa, 2 vezes 3 mais 5. O que vai acontecer na calculadora? A calculadora vai fazer 2 vezes 3 primeiro. Vai dar 6. E depois vai somar com 5. Então, 6 mais 5 dá 11. Ou seja, não é o resultado esperado para essa expressão aqui. Então, na hora que eu vou fazer isso aqui, ou manualmente, ou mentalmente, eu preciso lembrar da regra. Qual vai ser a regra? Ó, o que está entre parênteses, eu resolvo primeiro. Então, eu vou pegar aqui, ó, 3 mais 5, 8. 2 vezes 8, 16. Ou eu posso fazer desse jeito. 2 vezes 3, mais 2 vezes 5. E aí você vai ter o resultado que vai dar igual a 16. Observem que essa ordem ela é importante na hora da resolução do problema. E aí vocês precisam ficar atentos na resolução do problema. Ok?
Perguntas, pessoal. Vocês estão tão calados, podem perguntar. Eu sei que isso é básico, tá? Mas podem perguntar. Por mim está tranquilo por enquanto, professor. Ok, Compreendendo, maravilha. legal. Vamos embora. Vamos continuar. Bom, depois dos números naturais, vamos falar dos números inteiros. Professor, pelo amor de Deus, por que o senhor está falando tanto de conjunto? Porque, na verdade, o que antecede a matemática é uma teoria chamada teoria dos conjuntos. Tá? A gente não vai abordar ela nesse curso. Mas, para a gente, os conjuntos dos números são importantes porque cada um deles vai ter a sua importância. Então, vejam só. Quando a gente observa as coisas de forma natural, no dia a dia, dificilmente a gente vai encontrar um número negativo. Então, por exemplo, quando eu penso em tempo, eu só penso em tempo positivo, porque o tempo só faz crescer. Tá? Quando eu penso em idade, eu só acho, né, valores maiores. E, normalmente, quando eu penso numa quantidade, eu penso sempre que essa quantidade vai aumentar, vai diminuir e pode até desaparecer, pode virar zero. Então, do dia a dia, muitas vezes a gente não vai encontrar números negativos. Entretanto, aí vem um detalhe, quando se começou a contar, se começou a operar, se chegava a números que indicavam valores negativos. E aí se parava o problema, se começava as discussões. Porque, ora, um número negativo não existe quando você compara esse número com a realidade. Porém, quando você pensa em resolver problemas matemáticos, os números negativos aparecem. E aí surgem o conjunto dos números inteiros. Então, ó, o que é o conjunto dos números inteiros? Tá? Ele vai ter valores positivos, valores negativos. Isso aqui, pessoal, permitiu um avanço enorme, tá? Um avanço enorme nos conceitos matemáticos e na solução de problemas matemáticos. Tá? Esse conjunto dos números inteiros, ele se subdivide em alguns subconjuntos, que a gente chama de subconjuntos notáveis. Que subconjuntos são esses? Nós temos os números inteiros positivos, tá? Que incluem o 0, 1, 2, 3, que é exatamente o conjunto dos números naturais. Então, veja que o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Os conjuntos dos números inteiros negativos, tá? Também incluem o 0 ali. Eu tenho 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Tá? E eu tenho o conjunto dos números inteiros com um asterisco ali do lado. Qual a diferença desse Z inteiro aí com asterisco? Ele não tem o número 0. Tá? Isso é importante, pessoal, porque nas definições que seguem, a gente vai chegar e vai dizer, ó, aqui embaixo, nessa expressão, eu tenho o conjunto de números inteiros que não são nulos, ou seja, é o Z asterisco, que não tem o número 0. Tá? Com a definição dos números inteiros, surgiu, né, o conceito aí de uma régua graduada. Eu tenho aqui, ó, nessa régua, nessa escala graduada, eu tenho o número 0 que está aqui, número 1 positivo, 2 positivos, 3 positivos, 4 positivos. E também tem o número 1, 2, 3 e 4 negativos. Vejam, esses números, tá? Essa régua graduada, ela foi a base, vejam que coisa interessante. Essa régua graduada, ela é a base para o que a gente chama de plano cartesiano, que a gente vai ver mais à frente quando falar de gráficos, tá? Então, os números inteiros se permitiu ter uma ideia, se começou a associar, que é um elemento importante, os números com figuras geométricas, tá? A associação de números com associação geométrica deu origem, a origem moderna da geometria e da trigonometria, tá? Além de cálculos específicos para aplicações práticas, tá? Então,
Hoje, por exemplo, muitos dos equipamentos que nós utilizamos, ele tem muito de matemática e muito de engenharia envolvido, e nessa associação de números com formas, tá? Vamos lá. Operações com números inteiros. Então, ó, eu começo aqui afirmando o seguinte, nós vimos 7 propriedades, tá? 7 propriedades dos números naturais, tá? Associativa, comutativa, distributiva. Então, eu já começo afirmando aqui o seguinte, todas aquelas propriedades utilizadas nos números naturais também são válidas para os números inteiros. Quem são os números inteiros? Os números compostos por uma sequência positiva e infinita e os números compostos por uma sequência negativa e também infinita, incluindo o número zero. Todas aquelas operações que nós vimos, todas aquelas propriedades que nós vimos relativas aos números naturais, elas são também válidas para os números inteiros, ou para o conjunto dos números inteiros. E surge agora uma outra propriedade, que eu coloquei como P8, tá? Que é a propriedade do simétrico, ou oposto para a adição, tá? Onde eu digo o seguinte, ó, que para todo número A que pertence a Z, tá? Ou seja, para todo número que está contido no conjunto dos números inteiros, sempre existirá um número negativo, exceto, logicamente, o zero, né? Porque o zero é a origem do negócio, tá? Na nossa reta graduada. Então, vejam, com os números inteiros, nós passamos a entender agora a ideia do simétrico. Então, se eu tenho um número 1, eu tenho um número menos 1. Se eu tenho um número 2, eu tenho um número menos 2. Se eu tenho um número 3, eu tenho um número menos 3, e assim sucessivamente. É o simétrico. Então, o que acontece? Essa propriedade, tá? É com ela que nós definimos a propriedade referente à subtração. Observe que na propriedade dos números naturais, a gente mal falou de subtração. Mal falou, nós não falamos de subtração. Nós falamos de adição e multiplicação. Nós não falamos de subtração, tá? Porque no estudo dos números naturais, de fato, não existe o número negativo, tá? O número negativo ele vai estar associado ao conjunto dos números inteiros, que é a junção dos números naturais mais os números negativos, ok? Então, só a partir do conceito dos números inteiros é que se conseguiu organizar a ideia sobre o processo de subtração, tá? E aí, vamos lá. A propriedade de subtração em Z, ela fica definida dessa forma aqui, ó. A menos B, ou nós dizemos muitas vezes que, na verdade, não existe a operação de subtração. O que existe é a operação de adição utilizando os números inteiros. Observem aqui, ó. Eu coloquei aqui que é a forma comum de nós escrevermos A mais B, A menos B, tá? A menos B. Que seria igual a A mais menos B. Ok? Ou seja, eu estou fazendo uma adição, só que agora essa adição é feita com números inteiros. E se tenho números inteiros, eu tenho números positivos e negativos. Ok? Perguntas? Nenhuma pergunta? Vamos seguir. Nós temos aqui regras para a operação com os números inteiros. Essas regrinhas, normalmente, o pessoal tem dificuldade. Então, como é que a gente resolve a operação com números inteiros? Eu coloquei aqui, ó, adição e subtração. O que é que eu vou fazer aqui? Ó, se eu vou adicionar ou subtrair, como vocês já viram, é uma única operação, na verdade, tá? O resultado da operação, ela terá como sinal positivo ou negativo o sinal que estiver atribuído ao número maior em módulo. Faltou um em ali. Em módulo. Ou seja, eu vou fazer um exemplo numérico aqui. Ó, eu tenho aqui a operação, ó, 5 mais menos 7. O
que é que eu vou fazer? Ora, como o 7 é negativo, eu vou tirar 5 positivos do 7 negativo. Sobra o módulo 2, sobra o número 2. Tá? Porém, que sinal esse número vai ter? Negativo. Por quê? Porque nesta operação aqui, esse número aqui, o módulo desse número aqui, ele é maior do que o módulo desse. Então, quando eu faço essa operação, 5, aí vamos aqui para baixo, que é a maneira mais comum de ser feita. 5 menos 7. 5 menos 7 vai ser igual ao número negativo menos 2. Ok? Então, vejam, se eu estou fazendo uma operação de adição barra subtração, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para os números, faço a adição ou a subtração, e o resultado, ele vai ser positivo ou negativo. E como é que eu vou definir isso? Defino isso estabelecendo, olhando para a minha operação anterior e verificando qual número é maior em módulo, sem observar o sinal. Então, no caso aqui, 5 menos 7. O 5 é menor do que 7. Então, eu vou fazer essa operação, sobrou menos 2. Ok? Outra operação aqui, eu fiz 10 mais menos 8. Tá? Então, eu tenho aqui, o menos 8 é um número negativo. O 10 é um número positivo. O 10 é maior numericamente do que o número 8, sem pensar no sinal. Tá? Não penso no sinal, vou olhar para o número. 10 e 8. 10 é maior do que 8. Então, se 10 é maior do que 8, 10 menos 8 vai dar 2. 2 positivos. Sempre, ok, Martins, sempre o sinal do número maior que permanece. Tá? Então, no caso aqui, o 10 é maior do que 8. Então, nós temos aqui, 10 é maior do que 8. E aí, como o 10 é maior do que 8, prevalece o sinal do número maior. O número 2 ficou positivo. Perfeito? Ok. Próximo. Multiplicação. Aí nós temos a multiplicação de números inteiros. Então, como é que a gente vai fazer? Se o produto de dois números, se o produto é de dois números positivos, o resultado é sempre positivo. Ok? Então, 2 vezes 15, 30. Dois números positivos. 2 é positivo, 15 é positivo. Resultado, 30 positivo. Se o produto é de dois números negativos, o resultado também será positivo. Então, quando eu multiplico menos vezes menos, ou menos 2 vezes menos 15, vai dar igual a também 30. Então, veja, se eu multiplico números positivos ou se eu multiplico números negativos, o resultado que eu obtenho é sempre um número positivo. Ok? Então, como regra de sinal, você vai pensar o seguinte, vou fazer uma multiplicação. Olha o sinal. É tudo positivo? Não me preocupo. Vai dar positivo. É tudo negativo? Beleza. Vai dar negativo também. Vai dar positivo também. Ok? E aí temos a terceira condição. Qual é a terceira condição? A multiplicação de números inteiros, né? Então, quando o produto é entre um número positivo e outro negativo, o resultado será sempre negativo. Vejam, na multiplicação, eu não vou me preocupar se um número é maior do que o outro. Tá? Tem sinais diferentes? O resultado vai ser negativo. Então, o número positivo, 2. O número negativo, menos 15. 2 vezes menos 15 vai dar menos 30. Sempre o produto de números negativos com positivos vai dar um resultado negativo. Tranquilo? Perfeito. Qualquer número negativo aí vai dar negativo. Perfeito. Ou seja, eu tenho uma sequência. Agora, professor, qualquer número negativo vai dar negativo se forem de sinais diferentes. Perfeito. Se forem de sinais iguais, vai dar positivo. Isso.
Exato. O que é interessante é o seguinte, tá, pessoal? Por exemplo, aqui eu estou representando, por exemplo, 2 vezes 15, mas eu poderia ter 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 negativo. O resultado, negativo. Tá? Então, numa sequência qualquer, eu tenho uma multiplicação, tem um sinal negativo, o único sinal negativo vai dar negativo. O problema, e aí vem a nossa organização mental, é quando eu tenho uma sequência, por exemplo, de -7 vezes -5 vezes -3 vezes -4. Aí você fica dizendo, e agora? Aí você vai ver, ó, quando eu multiplicar 2 números, lembra da propriedade, né? Comutativa, multiplico 2 números negativos, deu um positivo. Multiplico 2 números negativos, deu um positivo. Aí, se eu tenho 4 números negativos e um positivo, o resultado vai dar positivo, por quê? Vou multiplicar 2 a 2, deu negativo, deu positivo. Multipliquei 2 a 2 negativo, deu negativo, deu positivo. E aí, no resultado, você vai acabar tendo um resultado positivo. Então, quando você tem muitos números, aí o que é que eu recomendo? Organiza, separa, né, aqueles números negativos ali e tenta ver se eles são pares. Se eles são pares, o resultado vai dar positivo. Se eles são ímpares, o resultado vai dar negativo. Tá certo? A dica. Essa parte aí agora eu não entendi direito, não, professor. Se você puder repetir aí. Repito, sim. Deixa eu projetar aqui uma tela em branco e eu faço esse exemplo para vocês. Para a gente poder entender isso bem direitinho, tá? Perfeito. Essa interação é que é importante. Eu sempre digo, ó, se não surge dúvidas, não está aprendendo, tá? Não aprendeu nada. Só aprende quando tem dúvida, tá? Eu vou parar a apresentação e vou colocar uma tela em branco aqui para poder mostrar para vocês. Vocês estão vendo a tela em branco agora? Sim. Perfeito. Deixa-me colocar aqui a minha função. Ó, eu vou digitar aqui uma função, tá? Aqui um número qualquer. -2 vezes -3 Ô, professor. Pode falar. Professor, se tu pudesse aumentar a fonte da letra, porque eu estou assistindo no celular, estou sem computador, está bem pequenininho. Sem problema, aumento sim. Aumento sim, tá? Dá uma pincelada na tela que ajuda. Nada, só aumento aqui, fica tranquilo? Boa, já foi demais. Tranquilo. Beleza. Veja, eu coloquei um exemplo aqui, tá? Onde eu estou multiplicando vários números negativos, tá? Ó, -2, -3 e -4. É um produto, tá? Então, ó, a gente já sabe que eu posso agrupar isso para facilitar o meu raciocínio, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, tá, aqui são números pequenos, fácil de fazer a operação mental. Eu sei que 2 vezes 3 é 6, ok? Ora, mas 2 vezes 3, no caso, o sinal do 2 é negativo e do 3 é negativo, tá? Aí eu pergunto, 2 vezes 3 vai dar um número positivo, ok? Então, o resultado ali vai ser 6. Vezes, vou manter aqui, ó, -4. Então, a gente tem que fazer por etapas, né, professor? A gente tem que ir resolvendo de acordo com o que a operação vem, né? Perfeito. Principalmente se você estiver fazendo manualmente, tá? Se estiver fazendo na munheca, né? Ou mentalmente, vai organizando a tua cabeça para tu fazer. E usando as propriedades que a gente viu, tá? Então, vejam. -2 vezes -3 deu 6 positivo. E agora, eu tenho aqui 6 vezes -4. Então, 6 vezes 4, 24. E o resultado vai ser negativo. Perfeito? Observem, aí vem a dica que eu falei para vocês. Ó. Veja que eu tenho 3 números negativos. É um número ímpar de números negativos, ok? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Número ímpar de número negativo, tá? Se eu tenho um produto de número ímpar
e todos são negativos, o resultado vai ser negativo. Agora, vejam um outro exemplo aqui, tá? Ah, saquei, velho. Sacou? Maravilha. Entendi. Essa é a dica para facilitar No caso, a se eu agilidade tivesse... do cálculo. Deixa eu ver se eu estou correto. No caso, quando a gente transforma o menos 2 vezes menos 3, que se torna positivo, virando 6, se nesse menos 4 eu tivesse outro número, ele também sairia positivo e o resultado final seria positivo, porque são dois números positivos. Exatamente. Exatamente. Perfeito, perfeito. E Muito também, bom. Vou falar... assim, sem ter a aula, o que eu faria seria muito simples. Era 2 vezes 3 vezes 4 e ia repetir o negativo, porque está tudo negativo. Perfeito. Só que aí, veja esse outro caso aqui, que eu estou digitando. Eu tenho todos os números negativos. Menos 3, menos 2, menos 4. Vou botar um número diferente aqui, que é para... Eu vou botar um 1 aqui, só para dar o mesmo resultado de cima, mas com um sinal diferente, tá? Aí, vejam. Nesse caso aqui, o que é que eu faço? Nesse caso aqui, o que é que eu faço? Eu tenho aqui, menos 3, menos 2. De novo, eu vou usar aquela propriedade, eu vou agrupar. Se isso facilita, facilita. Então, eu vou fazer de novo. Menos 3 vezes menos 2. Então, eu vou ter aqui como resultado o número 6. Tá? E vou ter aqui vezes, aí eu vou agrupar de novo. Menos 4 vezes menos 1. E aí eu vou ter um número positivo também. 4. Como resultado, eu vou ter um número 24 positivo. Veja que coisa interessante. Veja que coisa interessante. Tá? Eu tenho aqui, o mesmo resultado, só que ficou positivo. Por que ficou positivo? Ora, eu multipliquei 4 números negativos. E aí vem a dica. Se eu tenho uma expressão onde eu tenho uma sequência ímpar de números negativos, só de números negativos, o resultado vai dar negativo. Tá? Se eu tenho uma sequência par de números negativos, o resultado vai dar positivo. Então, o que acontece? Se eu passar, por exemplo, passar uma expressão como essa, que tenha 7 números negativos sendo multiplicados. Estou multiplicando 7 números negativos. O resultado, você já sabe, é um número negativo. Por quê? O número de parcelas ímpares é negativo. Agora, se eu disser, resolve esse problema aqui, tem 8 parcelas, 8 números, todos eles negativos. Ou seja, poxa, eu tenho 8 números negativos. Se eu tenho 8 números negativos, eu não preciso nem me preocupar com o sinal, porque se eu tenho 8, é um número par, e são todos negativos, o resultado vai dar positivo. Capite? Entendi. Professor, só uma dúvida, mesmo estando em parente também, vai manter essa ordem que o senhor falou agora? Da quantidade de parcelas pares ou ímpares? Sim. Vejam, eu coloquei aqui entre parênteses, porque eu estou usando um xizinho, senão fica confuso, né? Fica x, depois fica um menos, então eu coloco entre parênteses. É um artifício que eu uso até para na hora de resolver um problema, eu não me confundir, tá? Lembre-se que aqui mesmo eu uso várias vezes, quando eu uso letras, eu uso ou a ausência do x ou um ponto para representar a multiplicação. Mas quando eu boto número, eu normalmente boto o x para não confundir um vírgula, não confundir com outro elemento. Então, sempre que eu vou escrever um número negativo numa expressão, eu gosto de colocar ele entre parênteses para dar destaque a ele e chamar a minha atenção. É uma forma de deixar o cérebro aqui, trabalhando numa linha de raciocínio que facilite a resolução do meu problema. Ok? No caso aí, professor, essa sequência aí de 8 números de mesmo sinal, só que em vez de 8 serem sinais positivos, haver um negativo. O resultado não influencia, não? Veja, perfeito, Clemson. Veja, eu estou fazendo um exemplo. Veja, eu estou colocando aqui só números negativos. Tá? Qual é o intuito? Eu estou mostrando para vocês que se eu multiplicar, a gente já viu que a regra é, se eu multiplicar números negativos, um par de números negativos, o resultado dá positivo. Tá? Mas eu tenho uma multiplicação não de um par. Eu tenho uma multiplicação aqui de um número ímpar. Ou seja, é um número menos 2
o número menos 3 e o número menos 4. Só números negativos. Tá? E aí o que acontece? Eu usei uma das propriedades que nós aprendemos e vimos o seguinte, eu agrupei esses dois números aqui. 2 vezes 3. Eu sei que 2 vezes 3, negativo, vai dar 6 positivo. Perfeito? E sobrou aqui o menos 4. Se eu fizer 6 vezes menos 4, vai dar menos 24, porque na multiplicação, eu irei, ao fazer essa relação, vai prevalecer, no caso, menos com mais na multiplicação, vai dar sempre o sinal negativo. O que é que eu estou querendo induzir vocês? Mostrando aqui que eu tenho uma outra sequência também de números negativos. São 4 números negativos. Qual a diferença dessa sequência para essa? Primeiro, aqui o número ímpar. Um momentinho. Primeiro, aqui o número ímpar de números. E aqui eu tenho o número par. Só de números negativos. E aí, o que acontece? Quando eu agrupo, 3 vezes 2, 6 positivos. Menos 4 vezes menos 1, deu 4 positivo. Observe que o resultado aqui deu positivo. Como resultado, eu tenho um número positivo. Qual é a conclusão? Onde é que eu quero induzir vocês o raciocínio? Se você tem uma sequência de números negativos e essa sequência é ímpar, o produto, né, a multiplicação desses números, irá resultar um número negativo. Se eu tenho uma sequência de números, todos negativos, e essa sequência de números é uma quantidade par, o resultado será sempre um número positivo. Pode falar, Marcos. Ô, professor, e aí a grande coisa é o seguinte, e vamos substituir aí esse menos 3 da segunda operação por um 3 positivo. Como é que faria? Perfeito, ok. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. 3 vezes. Eu vou botar em parênteses, tá, pessoal? Menos 2 vezes menos 4 vezes. Vou ter aqui o menos 1. Igual. Ok? Ora, eu vou usar o seguinte raciocínio aqui, ó. Posso agrupar, não posso? Posso agrupar. Vou deixar o número positivo lá para o final. Então, ó, eu vou agrupar esses dois aqui, ó. Menos 4 vezes menos 1. Dá positivo, ok? Então, aqui eu teria 3 vezes menos 2 vezes. Aí, ó. Menos 4 vezes menos 1 vai dar 4 positivo. Beleza? Vou continuar agrupando, tá? Eu vou agrupar aqui. Aqui eu tenho um 3 positivo e um 4 positivo. Beleza? Eu vou agrupar 3 vezes 4. Estou usando aquelas propriedades que nós estudamos. Então, vamos ter aqui, ó, 3 vezes 4, 12. 12 vezes menos 2. Ok? 2. Opa, desculpe. Eu fiz uma... Só escrevi aqui. Ah, não, tá ok. Vezes o 3 vezes 4, 12. O menos 2. Perfeito, é isso mesmo. E aí, qual o resultado que eu tenho aqui? 12 vezes menos 2 vai me dar 24. Pergunta, positivo ou negativo? Para mim é negativo. Negativo. Tá negativo. Foi isso que eu acabei de perguntar, professor. Pronto, essa ótimo. Fórmula aí, em vez de ser tudo negativo, haver um denominador aqui positivo. É, porque nesse caso agora já quebrou a regra do tipo 4 sequenciais ser positivo, números pares sequenciais ser positivo e números ímpares ser negativo. Porque aí a gente está numa sequência de pares com um número positivo que terminou negativo. Perfeito, perfeito, perfeito. Sua observação é importante. Só precisamos fazer uma correção, tá? Veja, quando eu falei aqui, eu disse, ó, se eu tiver uma sequência de 4 números negativos. Se for... Perfeito. Veja, entendi. Se a sequência for de 4 números negativos... Se tiver um numeral diferente, não se aplica a mesma coisa. A gente vai ter que fazer pelo passo a passo. Sim e não. Veja, vamos extrapolar. Vamos extrapolar, tá? Veja, quantos números negativos eu tenho aqui? 3. 3. Eu disse o quê? Se eu tenho 3 números negativos numa sequência, o resultado não vai ser negativo? Uma equação só. Veja, o resultado não vai ser negativo se eu tiver 3 números na sequência negativa?
Correto. Olha o resultado aqui, não deu negativo? Correto, correto. Porque um número positivo multiplicado por um número negativo vai dar negativo. Perfeito? Então, vejam, a regra não muda. Se eu tivesse aqui, ó, vou pegar essa aqui, tá? Vou pegar essa expressão aqui e vou botar aqui, ó, vezes, vou botar aqui vezes menos 5. Tá? Eu botei mais um número aqui. Deixa eu tirar aqui o restante aqui. Igual. Eu coloquei aqui, ó, um número, tem um número positivo e seguido aqui de 4 números negativos. Vocês vão observar que a regra não muda, tá? Por quê? Agora eu vou fazer, vamos ver se vocês estão bons de cabeça, né? Ó, 2 vezes 4, 8. Certo. 8 vezes 5, 40. Vai Certo. dar negativo, vezes menos 1. Vai dar 40 positivo. Então, aqui eu teria 3 vezes 40, que é igual Então, a... eu posso subdividir uma equação entre os números positivos e negativos e, posteriormente, resolver o cálculo, né? Pode, Não é isso? pode sim. Dependendo da expressão, você pode. Vejam só, pessoal. O que é que eu quero que vocês entendam o raciocínio? Essas operações são, aparentemente, operações muito simples. Aparentemente, são muito simples, tá? E elas podem te ajudar na hora de resolver um problema. Ajudar como? Você, na hora que vai fazer uma prova, tá? Na hora que vai participar de um processo avaliativo, o nervosismo é normal. Eu fico nervoso, você vai ficar nervoso, é normal, tá? Quando você vai resolver um problema matemático, o resultado, eu sempre digo para meus alunos que o resultado precisa fazer sentido. Ele tem que fazer sentido para mim, tá? Ou seja, se eu faço um cálculo e o resultado que dá, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo, o resultado tanto importa, porque eu não sei o que está acontecendo. Aí o que acontece? Quando a gente começa a pensar nessa lógica do funcionamento das coisas, o que é que a gente faz? Você olha para um problema como esse e diz assim, eita, o professor disse que se eu tiver uma sequência de números negativos pares, independente do teu... Veja, porque o positivo nessa expressão aqui ele não vai interferir, perfeito? Ele não interfere, ele interfere no resultado numérico, ou seja, vai dar 120, vai dar 200, vai dar 1000, tá? Mas ele não vai interferir no sinal. Então, eu olho para essa expressão aqui, ó, eu olho para essa expressão aqui e digo assim, ó, eu tenho nessa expressão uma multiplicação e eu tenho um número positivo seguido por uma sequência de 4 números negativos. Esse resultado vai dar positivo. Então, você vai fazer as contas. Faz as contas. Quando você coloca o resultado, se você botar um sinal negativo, você vai dizer, errei. Errei por quê? Ora, aqui do lado de cá da igualdade, tem 4 números negativos. O resultado tem que ser um número positivo. Da mesma forma, se eu tiver apenas 3 números aqui negativos, multiplicado por um número positivo, ora, eu tenho uma sequência de 3 números, uma sequência ímpar de números negativos. Ora, o que significa isso? Que o meu resultado vai dar um número negativo. Então, o que acontece? O resultado, ele começa a fazer sentido para você. Eu olho para a expressão, antes de começar a somar, subtrair, eu olho para os números, opa, quantos números negativos aqui eu tenho multiplicando? 3. O resultado é negativo. E aí eu faço 2 vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 10, vezes 1000, e o resultado vai ser colocado lá. Olho para cá e vejo, eu tenho uma sequência aqui de números, de uma quantidade par de números negativos, multiplicado por outros números positivos. Os números positivos não vão interferir no sinal. Então, eu olho para a sequência de números pares, né, a quantidade de números negativos e pares, e vejo, opa, se eu tenho 4, 6, 8, 10, 12 números negativos, o resultado vai dar positivo. Então, o resultado começa a fazer sentido para mim. Ok? Ok, professor, compreendido. Entendi agora a ideologia, professor. Perfeito. Como eu comecei a falar no início, pessoal, vejam, a matemática,
ela precisa fazer sentido. E esse é um problema que eu vejo, né, nos processos iniciais, que muitas vezes a matemática é visual. O número aqui multiplica, vai dar negativo, vai dar positivo, tá? E isso dá problema. Por quê? Porque se não faz sentido para você, você não aprende. Não é memorizar, tá? A memorização é um processo da aprendizagem. Mas a memorização, ela não é aprendizagem. Você começa a aprender quando você começa a ter raciocínios como esse. Ó, eu tenho aqui uma sequência de 3 números negativos, o resultado é negativo. Eu não preciso fazer conta nenhuma. A coisa precisa fazer sentido. Eu preciso fazer sentido. Ok? Beleza? Ok, professor. Vou voltar aqui para a apresentação, tá? Professor, Sou todo ouvidos. será que não ficaria mais fácil assim o senhor botasse aquele joguinho de sinal, não? Para ser um raciocínio mais complexo, assim? Pode até ser, eu posso colocar. Eu posso colocar, tá? Ficaria mais fácil, né, para ajudar. Posso colocar sim. Mas, olha, como eu falei para vocês, a gente precisa atribuir sentido, tá? Então, assim, tem umas ferramentas, né, uns modelos que são utilizados que facilitam a memorização. Mas, de novo, cuidado com a memorização. Aquilo precisa fazer sentido para você, senão você fica o tempo todo pensando menos vezes menos, mais vezes menos, mais vezes mais. Então, é interessante, né? É lógico que isso você consegue com o tempo, né? Não é só numa aula, mas é interessante que você comece a pegar esses elementos e comece a fazer sentido para você, tá bom? Mas sem problema, eu acrescento aqui na apresentação a tabelinha com o jogo de sinal, tá bom? Professor, não entendi foi nada, porque tá uma zoada aqui que o caminhão do lixo tá passando. Segura um minutinho. Beleza. Não deu para escutar nada do que o senhor falou com o negócio do carro do lixo aqui. Olha o barulho. Até eu escutei o lixo aqui. Pô, eu tirei do mundo só para avisar, porque eu só parecia que era mímica. Valeu, já fui, passou. Beleza. Ai. Perfeito. Veja, o Daniel, foi Daniel, não foi que sugeriu? Daniel sugeriu que eu acrescentasse aqui aquela tabelinha que mostra o jogo de sinais. Eu disse, tranquilo, eu posso acrescentar, que é uma forma, né? Uma forma de você procurar memorizar, tá? Mas eu enfatizo, tá? Que é extremamente importante que essas relações façam sentido, que elas agreguem valor para você, tá? Que elas agreguem valor para você. E aí o que acontece? É interessante você olhar para uma expressão e entender que o que é positivo, como é que vai dar negativo, para que você, na hora diante de um problema mecânico matemático, né, ou físico matemático, você saiba exatamente que caminho você trilhar. Mas sem problema, eu acrescento que é uma forma de você memorizar. Lembrando, a memorização ela é uma etapa do processo de aprendizagem, tá? Eu acho assim, ficaria mais fácil, sabe, professor? Porque na multiplicação diz, né, que sinais iguais sempre dá positivo. E sinais diferentes dá negativo na multiplicação. Isso. E já na adição, sinais diferentes vêm em relação de acordo com o maior número. Isso. Não é isso? E sinais iguais na adição se repetem. Se for Isso. menos e menos, eles somam e se repetem, não é isso? Isso. Era assim, só para ficar mais fácil, para ajudar uns e outros, eu tenho assim uma noção já um pouco. Não, ótimo. Sua contribuição é extremamente importante. Eu acrescento isso aqui também, tá bom? Valeu, Daniel. Vamos lá. Estão vendo agora a minha tela de novo, de apresentação aqui? Tô vendo sim. Vamos falar agora dos conjuntos dos números racionais. Não é a banda de rock, viu? Não é a banda de rock Racionais MC, não, viu? Mas não é rock não, professor, é hip hop. Beleza. É hip hop, é? Na verdade, é o famoso rap brasileiro, né? Pronto, coisa boa. Vamos lá. Veja, nós vimos até agora o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, ok?
Vamos falar agora do conjunto dos números racionais. Vejam que até agora eu não falei de divisão, tá? A divisão aparece justamente aqui, tá? Quando a gente fala do conjunto dos números racionais. E aí o que eu já começo a acrescentar para vocês é o seguinte: todas as propriedades que nós vimos dos produtos dos números naturais, desculpe, as propriedades dos números naturais e as propriedades dos números racionais, dos números inteiros, são aplicados aos números racionais, ok? Então, todas aquelas propriedades são usadas aqui também. Então, vamos lá. Veja, a gente chama de par ordenado, nesse caso, ou uma fração. De novo, A dividido por B, onde A pertence ao conjunto dos números inteiros e B pertence ao conjunto dos números inteiros com asteriscos. Alguém lembra o que é esse asterisco aí? O asterisco é quando não existe o zero, professor. Maravilha, maravilha. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, eu estou definindo que a minha fração, né, o conjunto dos números racionais, ele existe quando eu tenho A sobre B. A dividido por B, ou A sobre B, é a expressão. Eu gosto de enfatizar aqui, pessoal, que uma fração, ela é uma operação de divisão, que muitas pessoas esquecem isso e não conseguem associar. Então, sempre que eu olho uma fração, eu estou dividindo, na verdade, um número por outro de forma matemática, tá? E, lembre-se, o B aqui não pode ser zero, ou seja, este elemento aqui, ele pode ser qualquer elemento dos números inteiros, porém não pode ser zero. Não está definida a divisão de um número por zero. Qualquer número dividido por zero, tá? Lá em cálculo, a gente associa a um termo infinito. Alguém quer falar alguma coisa? Cristiano? Quer falar alguma coisa? Não, não quero falar não, nada não. Estou entendendo. Tranquilo. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, que qualquer fração, tá? Uma fração como essa aqui, ela vai fazer parte do conjunto dos números racionais, tá? E pertence ao conjunto de números inteiros. Então, ó, racionais... Mas toda fração pertence ao conjunto dos números racionais, é isso? Eu tenho os racionais e tenho os irracionais. Mas, em princípio, as frações são os números racionais. Tá? Beleza. E aí você tem uma subdivisão de fração, que eu não vou falar de todas elas aqui. Tá? Vou falar de fração própria, imprópria, mas, em princípio, sim. Tá? Beleza? Aqui, nós vamos chamar o seguinte, ó, o número que está em cima da fração, vamos chamar de numerador. Tá? Esse vai ser o numerador. E aqui, denominador. Então, vamos ter o numerador e o denominador. Então, sempre que eu me referir a uma fração, eu vou dizer, ó, o numerador e o denominador. Ou seja, o numerador está na parte superior, o B está na parte inferior da fração. Eu posso representar, pessoal, a fração desse jeito, eu não coloquei aqui na apresentação, mas eu posso representar ela também desse jeito aqui, ó. A dividido por B. Beleza? Eu posso representar daquela forma ou dessa forma. É importante isso para a gente entender que é uma divisão. Ó, uma divisão. A sobre B. Ou A dividido por B. Perfeito? Vamos avançar. Definições. A primeira definição que nós temos aqui é uma igualdade de frações. Tá? Então, se eu digo que A sobre B é igual a C sobre D, eu estou dizendo, tá, que A vezes D vai ser igual a B vezes C. Veja, eu não estou dizendo que isso aqui é igual a isso aqui. Tá? Eles podem ser diferentes. Mas esse produto aqui, ou seja, eu vou multiplicar esse por esse e esse por esse. Essa é uma propriedade ou uma igualdade dos elementos racionais. Então, sempre que eu tiver uma expressão desse tipo, A sobre B igual a C sobre D, eu posso igualar elas dessa forma, transformando uma divisão numa multiplicação. Normalmente, se diz que eu estou multiplicando um meio pelos extremos, né? Estou multiplicando os meios pelos extremos, tá?
Então, ó, olhei para uma expressão como essa aqui, A sobre B igual a C sobre D. Como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso transformando isso em uma multiplicação. A vezes D e B vezes C. Lembrando que essa igualdade aqui pode ser simplesmente que quando eu fizer a divisão de A sobre B e a divisão de C sobre D, eu chegue no mesmo valor, tá? O A e C não precisam ser necessariamente iguais, mas a razão, ou seja, a divisão entre elas, sim, vai ser igual. Ok? Perguntas? Não, perguntas não, exemplos. Precisamos de Exemplo. exemplos com números. Já eu faço os exemplos com números aí, tá? Vamos embora. Já eu faço exemplos com números. Adição. Opa, já pulou direto. Adição. Adição de fração, tá? Vejam, esse aqui, eu vou voltar para a tela branca depois para a gente fazer alguns exemplos, tá? Mas vejam, eu tenho aqui, ó, A sobre B mais C sobre D. Como é que eu vou fazer para somar essas frações? Isso aqui é interessante, pessoal, porque apesar de a unidade de medida chamada polegada ter sido extinta em 1972, tá? Existem muitos equipamentos cuja medida é dada em polegada, né? Então, por exemplo, às vezes você vai comprar uma TV, o cara diz, essa TV tem 32 polegadas. Vejam que coisa interessante, né? O cara está se usando uma medida que já foi extinta, mas ainda assim está no uso e disponível aí para a gente quebrar a cabeça. Então, vocês vão fazer, provavelmente, muita soma de fração quando vocês estiverem trabalhando com polegada, tá? Isso eu vou trazer amanhã para vocês, além de incrementar algumas outras coisas. Então, ó, como é que eu vou resolver uma operação de adição, tá? Normalmente, o que é que eu estou dizendo aqui? Deixa eu voltar, que está querendo te adiantar. Deixa eu botar minha canetinha aqui. O que é que eu vou fazer? Observem que a adição, eu peguei esses elementos aqui, ó, e multipliquei, ó, B vezes D, tá vendo? B vezes D, uma multiplicação. Coloquei tudo isso sobre o mesmo... Oi, Cristiano. Eu coloquei tudo sobre o mesmo denominador, colocando aqui um produto, tá? B vezes D. Aqui, no meu numerador aqui, foi o que eu fiz. Eu peguei A, multipliquei por D, ó. A multipliquei por D, e peguei o C, multipliquei por B. Essa seria uma forma de você memorizar. Vejam que coisa interessante. Isso aqui, normalmente, para eu colocar isso aqui, eu faço o que a gente chama de mínimo múltiplo comum. Eu vou fazer um exemplo que é para não ficar muita coisa, senão a gente não consegue entender legal. Deixa eu colocar minha tela em branco novamente. Veja, eu vou escrever aqui uma fração. Deixa o meu computador responder aqui. Vou escrever aqui 3 sobre 4. Mais... Dá uma aumentadinha nessa fonte aí, professor, por favor. Beleza. 5 sobre... Filé. Ainda não. Vou aumentar agora. Tá. Então, veja, eu tenho aqui uma fração, tá? Uma soma de frações. Então, nós temos aqui
3/4, ou 3/4, mais 5/3. Como é que eu vou fazer esta operação? Tá? Ora, pelo que a gente viu na apresentação, eu vou, para fazer esta operação, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, multiplicar 4 vezes 3. Vou botar aqui, ó, 12. Então, vou botar assim para ficar mais fácil de memorizar. 4 vezes 3. Tá? Na parte superior, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. 3 vezes 3. Eu estou multiplicando 3 por esse, tá? Mais 5 vezes esse. 5 vezes 4. Isso aqui é minha operação de soma, tá? Vejam que a pessoa mais me ensinaram que eu preciso utilizar o MMC. Pode ser? Pode. Tá? Principalmente quando são números grandes. Mas se eu quiser fazer assim, pode? Pode também. Qual é a vantagem do MMC? Que eu trabalho com números pequenos. Tá? Eu vou mostrar para vocês como fazendo o MMC e qual seria a vantagem disso. Mas vejam, eu estou somando aqui. Deixa eu dar uma diminuída para ficar na mesma linha. Se ficar ruim de ver, você me diz, tá? Dá para ver legal. Dá para ver legal. Então, ó, o que é que eu fiz aqui? Ó? Eu tenho uma soma de frações. O que é que eu faço? Eu multipliquei as bases aqui, ó, 4 e 3, 4 vezes 3, e fiz a seguinte operação, ó, 3 vezes 3, mais 5 vezes 4. E aí eu tenho o resultado da minha fração. Olha lá, o resultado da minha fração, que vai ser... que vai ser 3 vezes 3, 9. Eu vou colocar aqui de novo. 9 mais 20 dividido por 12. Vai me dar 29. Dividido por 12. Então, para que eu possa somar uma fração, duas frações, o que é que eu faço? Eu vou fazer ela por partes. Né? Primeiro por partes ali. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o denominador que está aqui embaixo, posso simplesmente multiplicar ele aqui, e vou pegar essa expressão, ou seja, o numerador, multiplico pelo denominador da fração seguinte, mais o numerador multiplicado pelo denominador da fração anterior. E aí eu tenho o resultado da minha soma. Perguntas? Dúvidas? Diminuir mais um pouquinho. Se o pessoal está calado, está matutando aí. Agora, se fosse para transformar isso no número inteiro, aí só dividir, né? 29 por 12. Na verdade, eu vou encontrar aí um número, né? Aí, se você quiser saber qual é o resultado numérico disso, você divide 29 por 12. E aí você tem o resultado, né? 29 dividido por 12, igual a 2,41. Aqui, ó, igual 2,41. Ok? Beleza. Veja. No momento, esqueçam isso aqui. Vamos focar aqui na fração. O que acontece, pessoal? Veja. O uso das frações, ela é muito comum, tá? E aí a gente vai completar essa aula amanhã. Mas veja, o uso das frações, ela é interessante. Primeiro porque, eventualmente, pode ser melhor você deixar na forma de fração para resolver um problema do que transformar ela num número decimal lá, um número cheio de casinhas decimais. Por quê? Veja, quando eu trabalho com uma fração, eu estou trabalhando com o número inteiro, tá? E quando eu pego ele e transformo no número decimal, eu vou simplificar. Então, como eu coloquei aqui, deu 2, alguma coisa. O que é que significa isso? Significa dizer que eu não estou usando o número inteiro, tá?
Então, às vezes, Desculpa, professor. Significa o quê? Cortou aqui. Quando eu não estou, quando eu transformo esse número num número decimal, 2,14, eu não estou usando o número inteiro, tá? Então, às vezes, quando eu vou resolver um problema, é mais vantagem deixar na forma de fração, tá? Deixar na forma de fração, e só no final de todas as operações é que eu transformo isso no número decimal. O último cenário. Vou trabalhando com fração enquanto eu puder. Tá bom? Outro elemento importante aqui, tá, pessoal? Veja. Eu vou fazer aqui mais uma expressão, tá? Colocando aqui, vou fazer o seguinte. Professor, eu fiz uma soma. E se for uma subtração? Tá aqui, ó, 3/4 menos. Observem que aqui eu já estou usando número natural, número inteiro, e vou usar as propriedades dos números naturais, tá? E aqui vou botar aqui, ó, 2/5. 2/5, tá? 2/5. Como é que eu vou fazer o processo de soma? O processo de subtração. Vale lembrar, tá? Eu vou mostrar aqui, lógico, mas a gente viu que quando a gente pensa no número inteiro e pensa na operação de subtração, o que é a subtração? É, na verdade, uma operação de adição com números inteiros. Ou seja, eu tenho um número, eu tenho uma fração ali que está negativa, tá? E tenho um número que está positivo. Eu estou fazendo uma operação de adição. Então, o processo é o mesmo, tá? Que eu utilizei ali na soma, ali em cima. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, 4 vezes 5. Agora eu vou botar direto, tá? 20. Aqui eu vou fazer 3 vezes 5 aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Menos 2 vezes 4, 8. Isso aqui vai me dar 15 menos 8, que me dá quanto? 7. Positivo ou negativo? Aí, positivo. Positivo, maravilha. Positivo. E aqui eu tenho o número 20. Resolvi a minha fração. Tá? Uma operação de subtração. Beleza? Beleza. Observe que eu estou fazendo aqui apenas com o par. Professor, como é que eu vou fazer se eu tiver, não um par, mas se eu tiver um trio? Tá? Se eu tiver um trio, como é que eu faço? Normalmente, se eu tiver um trio, eu posso seguir alguns caminhos. Caminho número 1. Resolvo um par, o resultado eu coloco e resolvo o seguinte. Ou a gente vai trabalhar em cima do mínimo múltiplo comum dos denominadores para resolver. Como já são 10 horas, tá? Eu vou concluir a aula de hoje, tá? Amanhã a gente continua com essa aula. E gostaria de ouvir a opinião de vocês aí sobre a aula de hoje, se a gente pode melhorar alguma coisa, para amanhã a gente estar com todo o gás. O que é que vocês mandam aí para mim? Professor, quero agradecer pela atenção, por tudo, pela didática também, muito bacana, muito legal. E é isso, a aula está dando para compreender legal, tá certo que é um assunto um pouco mais simples do que o que a gente vai ver futuramente, mas é isso. Primeira aula para mim excelente, gostei muito da sua didática, filé demais, a forma com que você ouve, e é isso, só agradecer. Tranquilo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Queria agradecer, professor, pela aula. Estava em dúvida de algumas coisas aqui que fazia tempo que eu não estudo. E essa aula está gravada, eu posso rever ela, né? Caso eu não entendi alguma coisa, né? Eu vou publicar ela daqui a pouco. Hoje à tarde eu publico ela, tá certo? Tá certo, tá. Obrigado. Até a próxima. Maravilha. Vai ter chamada? Uma observação. Não. Acho que é mais para todos nós alunos. Vamos usar, gente, o grupo do WhatsApp para essas dúvidas também.
Se eu puder tirar dúvida de alguém, ou se alguém puder tirar minha dúvida, o professor também está lá presente sempre. Se não puder ser respondido na hora, mas vai ser respondido depois. As dúvidas a gente consegue tirar. Onde eu quero chegar é o seguinte: vamos fazer com que haja a comunicação entre nós. Tá entendendo? Porque com a comunicação vai ficar mais fácil da gente tirar dúvida, da gente saber quando é que tem aula, quando é que tem prova, quais são os assuntos, isso e aquilo outro. É isso. Perfeito. Pessoal, eu queria só complementar aqui uma coisa, rapidamente. Eu vou mudar, tá? Eu vou mudar o link da aula, tá? Só é um ajuste meu, vou mudar o link da aula. Eu vou mudar o link e vou colocar no WhatsApp, tá? Então, caso alguém não tenha assistido a aula hoje, aí você avisa que o link mudou, tá? Vai ser um outro link, mas vai ser aqui no Google Meet do mesmo jeito, tá? Porque esse link estava vinculado a uma outra turma, tá? E para não, de repente, começar a entrar gente estranha e a gente se confundir. Aí eu vou criar um link só para vocês. Isso é legal, porque na primeira aula a gente teve de ambientação, entrou muita gente de outro curso, eu entrei nas aulas dos outros, foi chato pra caramba. Pronto, tranquilo. O senhor tinha sugerido alguma coisa quanto ao nome do grupo, se eu estiver enganado, me refresca a memória. Não sugeri não. Mas o grupo está aqui com... Deixa-me ver. Mecânica, não é isso? Eu acho que mecânica. Fui eu que fiz o grupo do WhatsApp que a gente tá, fui eu que fiz. Eu botei o primeiro nome que veio na minha cabeça. Agora, se tiver um nome mais técnico para o curso, tu me diz que aí eu ajeito lá. Na verdade, eu vou até... Tava falando com os meninos, que Daniel e Tiago, a gente tá nós três como administrador, só que eu vou transformar todo mundo em administrador, porque o grupo é nosso, não é meu, ou de Daniel, ou de Tiago. É nosso mesmo, então para todo mundo ter a liberdade. Eu tinha esquecido de fazer isso. Então, vou liberar lá, botar todo mundo, transformar todo mundo em administrador para ficar mais fácil, para qualquer pessoa queira adicionar um conteúdo, ou faltou um aluno, ou alguma coisa, vocês ficarem mais à vontade também. Perfeito. Coloca alguma coisa de matemática, porque aí até eu pensava que era alguma coisa relacionada à gestão lá do grupo do Senai. Mas é porque eu não sabia que não botar, parceiro. Tranquilo. Olha, mas eu acho que o nome mecânica é sugestivo por conta que vocês são do curso de mecânica e vale colocar o link lá, né? Você pode colocar um nome duplo, mecânica, matemática, alguma coisa assim. Eu não sei se minha teoria está certa, mas eu acredito que o senhor não vai ser professor da gente durante o curso todo. Não. Em algum momento não será o senhor. Então, em algum momento, até eu vou dizer que será necessário até que a gente não tenha o senhor no grupo, infelizmente, porque vai ser o professor conta didática. Com certeza. Na verdade, quando terminar a unidade curricular, no dia 19, eu vou ficar alguns dias só por a questão de ajuste de notas, mas na sequência eu já saio do grupo, sem problema, tá? Vocês ficam com meus contatos aí, sem problema nenhum. Se aperrei com isso não, que o senhor é bem-vindo, viu? Não pense que Obrigado. Ok, pessoal. Vamos encerrar a aula de hoje, tá certo? Agradecer a participação de vocês. Hugo, pode falar, Hugo. Não, tudo bem. Então, tudo certo. Obrigado. Nada. Eu queria agradecer a participação de vocês e dizer para vocês o seguinte, pessoal. Quanto mais vocês participarem, quanto mais interativa for a aula, melhor, tá? E lembrando, as dúvidas, tá? Eu sempre digo, quando tem dúvida é porque está aprendendo. Se não tem dúvidas, ou porque já sabe tudo, são raros os casos, ou você não está entendendo absolutamente nada, tá bom? Então, assim, podem perguntar. O Marcos colocou aí no grupo para perguntar. Pode perguntar. Se eu não responder na hora, em algum momento eu paro para responder, tá certo? E amanhã nós temos aula novamente, tá? Amanhã temos aula novamente. Hoje, como eu falei, foi para compensar a aula de ontem, que aí houve um ruído técnico e a gente acabou não tendo essa aula, entraram só 3 pessoas, então foi uma apresentação rápida. Hoje foi nossa primeira aula, amanhã, 8 horas, a gente começa, que a gente tem muita coisa para trabalhar, tá bom? Beleza, obrigado. Professor. Bom dia para o senhor, muito obrigado, e bom dia para a turma também aí. E é isso. Ok. Bom dia para todos aí também. Foi legal a aula de hoje. Até amanhã. Até amanhã. Valeu. Até amanhã, pessoal.
Até Até mais, amanhã. velho. Vou desligar aqui. Eu também.